entrar no lugar que ninguém entra. E eu vou liberar uma palavra para alguém aqui nessa noite. Se precisamos de alguma coisa, não espere em homem, mas espere em Jesus. Se a tua casa precisa de uma coisa, entenda uma coisa: é só Jesus que vai aonde o homem não vai. Só Jesus chega aonde o homem não chega. Só Ele que tem poder para fazer aquilo que o homem não faz. Eu vim trazer uma notícia aqui essa noite talvez. Se você esperar no pecador, o pecador não tem muita coisa. Se você esperar no pastor, o pastor pode não ter muita coisa. Se você esperar no obreiro, o obreiro não tem muita coisa. Mas se tu vem em busca de Jesus, pode ter certeza, né? Você vem no lugar aonde Ele se apresenta. Você vem no lugar aonde Ele desce. Você vem no lugar aonde Ele se apresenta. Não tem religioso. A misericórdia e que era para ser curado se tornou o lugar da disputa. O lugar que era para ser o lugar da misericórdia, da graça, se tornou o lugar em que alguém vai disputar com alguém para chegar primeiro. E a gente percebe isso nos dias de hoje. O lugar que era para ser o lugar da misericórdia se tornou em muitos lugares. Aqui não tem graças a Deus, mas se tornou em muitos lugares o lugar da disputa. O lugar que era para ser o lugar da graça, do renovo, se tornou o lugar da disputa. E você percebe que nos dias de hoje a gente vê alguém vencendo, conquistando, a gente dizia lá fulano, você viu? Já foi abençoado, já recebeu um milagre, mas na verdade a Bíblia nos ensina que quando alguém recebe alguma coisa, a igreja tem que ficar feliz. A Bíblia nos ensina que quando alguém é abençoado por Deus, a igreja deve se alegrar. Quando a bênção é chegada para alguém, a igreja deve se alegrar. Porque a Bíblia diz assim, que nós devemos chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. Então o lugar que era para ser o lugar da misericórdia se tornou o lugar da disputa. Só que nesse contexto, capítulo 5, está também acontecendo uma festa. E Jesus sobe para essa festa em Jerusalém. Só que Jesus percebe que quando está tendo festa em um determinado local, no outro local tem alguém clamando por misericórdia. Enquanto em um lugar os religiosos fazem a sua festa, Jesus percebe que existe um local em que ninguém desce lá. Existe um local que aqueles que se consideram religiosos não vão chegar lá, não vão se colocar no meio daqueles que eram enfermos. Então Jesus percebe: para que eu vou subir no lugar que está todo mundo se alegrando, religioso, que diz que carrega a Bíblia, mas enquanto isso, eu vou descer no lugar que ninguém desce, eu vou chegar no lugar que ninguém vai, eu vou entrar no lugar que ninguém entra, e eu vou liberar uma palavra para alguém aqui nessa noite. Se precisamos de alguma coisa, não espere em homem, mas espere em Jesus. Se a tua casa precisa de uma coisa, entenda uma coisa: é só Jesus que vai aonde o homem não vai, só Jesus chega aonde o homem não chega, só Ele que tem poder para fazer aquilo que o homem não faz. Eu vou trazer uma notícia aqui essa noite, talvez. Se você esperar o pecador não tem muita coisa. Se você esperar o pastor pode não ter muita coisa. Se você esperar o obreiro não tem muita coisa. Mas se tu vem em busca de Jesus, pode ter certeza, você veio no lugar aonde Ele se apresenta, você veio no lugar aonde Ele desce, você veio no lugar aonde Ele se apresenta. Não tem religioso. Aí Jesus desce. Só que, como eu disse aos irmãos, esse é o contexto do tanque de Betesda. Segundo alguns estudiosos, há quem diga que esse anjo que descia, ele era de fato literal, real. Porém, também há quem pense que esse anjo não era de fato literal. Era, na verdade, um conto, uma mitologia daquela época. Na verdade, não somente um anjo, mas há quem diga, segundo alguns estudiosos, que esse tanque também carregava algumas fábulas, carregava alguma lenda junto com ele. Segundo alguns estudiosos, esse tanque era, na verdade, para desocupar a porta do templo. Então, segundo alguns estudiosos, cria-se uma história para que quem é enfermo saia da porta e vá descer do tanque de Betesda. Então, todos aqueles que se encontram enfermos estão ali, todos aqueles que se encontram com uma impossibilidade também estão ali. E quando Jesus chega nesse contexto do capítulo 5, o texto diz que ele encontra ali um paralítico, já havia 38 anos de espera, 38 anos de esperança, 38 anos esperando algum resultado, 38 anos esperando que alguém lhe desse uma mão para tirar ele daquela situação. Só que
chama a atenção é que esse homem, quando nasceu, ele não estava ali inicialmente. Alguém colocou ele ali, alguém talvez espera ele por 1 ano, 2 anos, 3 anos, mas alguém percebe que enquanto eles estão ali esperando, esse homem não consegue pular. Então quem está junto com ele, agora diz: agora você se vira, porque já faz anos que nós estamos aqui acompanhando você e lá não chega, mas estamos aqui esperando com você e nenhum resultado vem. Então aqueles que colocaram ele ali, deixaram ele só. Só que quando esse homem está só, a pergunta que eu faço, porque o texto diz que disseram em certo tempo, o anjo descia, segundo. Bom, eu não vou entrar nesse detalhe se o anjo é real, se o anjo não é real. O que importa aqui é pegar a Bíblia. Essa aqui é conversa para outra hora. Mas segundo o que o texto está dizendo é que o anjo descia, movia a água, e quem pulasse era curado. Então você, agora olha para cá. Esse homem está junto com o cego, e que embora seja cego, mas ainda consegue andar. Esse homem ele está com um manco ou coxo, que embora coxo consegue arrastar a sua perna, mas ainda consegue ir. Agora ele não, ele é paralítico. A sua limitação não podia nem mesmo ele sendo cego chegar até lá. O coxo também não conseguia, porque a sua paralisação do corpo era total. Então imagina esse homem olhando 38 anos, alguém que mesmo coxo, mas ainda conseguia pular. Alguém que mesmo cego ainda conseguia alcançar o milagre, que mesmo tendo alguma dificuldade ainda passava na sua frente. E a pergunta que eu lhe faço é: por que esse homem, ao ver o tanto de tempo que ali estava, não pediu para alguém dizendo: me tira daqui e me leve para outro lugar? Se for para morrer, vamos morrer em outro lugar. Se for para ficar sem esperança, vamos ficar sem esperança em outro lugar. Só que o texto diz que é 38 anos no mesmo lugar. Então você percebe que mesmo ele não caindo dentro da água, ele ainda permaneceu no mesmo lugar. Não obtendo resultado, ele permanecia no mesmo lugar. Alguém não ajudando ele, não ajudando ele, ele estava no mesmo lugar. A primeira coisa que eu percebo aqui é a permanência desse homem em continuar no mesmo lugar. Mas não por quê? Porque ele entendeu que de certo tempo o anjo desce, agita a água e alguém cai. Ele entendeu que não tem hora marcada para o anjo descer. Ele entendeu que não tem dia marcado para o anjo descer. Ele entendeu que não tem momento certo para o anjo descer. Ele entendeu que o milagre muitas das vezes acontece de repente. Ele entendeu que muitas das vezes milagre não tem hora marcada. Ele entendeu que milagre não tem momento específico para acontecer. Ele entendeu que de repente o milagre chega. De repente o milagre alcança. De repente mesmo pode acontecer alguma coisa. E eu vou dizer para alguém nessa noite: a maioria dos milagres da Bíblia você pode ler, foi de repente que chegou, foi de repente que aconteceu, foi não quem estava esperando chegou. E eu vou dizer para alguém nessa noite: alguém diz para quem para a igreja todo dia, mas é porque você entendeu, é de repente. Pode ser na quarta, pode ser na sexta, pode ser no domingo, pode ser no sábado, pode ser na segunda. Alguém diz para quem para a igreja todo dia, é porque o de repente de Deus pode ser hoje, o de repente de Deus pode chegar hoje. E eu vou estar pedindo a dizer para alguém nessa noite: o de repente de Deus não avisa, o de repente de Deus ainda não espera, o de repente de Deus te alcança nessa noite. E a própria questão do seu lado, de repente de Deus acontece sem hora marcada. Não, fica forte para quem está do seu lado. O de repente de Deus acontece sem hora marcada. Oh, aleluia! Eu não sei se é anjo, mas se for preciso, Cristo vai descer. Mas esse homem vai ser curado de repente. Oh, aleluia! Ele estava esperando de repente hoje, mas já que hoje não veio, vai descer Cristo lá para libertar aquele homem. Já que ele estava esperando hoje não chegou, Cristo vai descer para libertar aquele homem. E eu vou dizer para alguém que nessa noite: eu não sei se é anjo, se é querubim, ou se o próprio Cristo vai descer, mas uma
faço é, se ele vai embora, ele pensando, o anjo não veio. E aí Cristo chega e ele não está lá. Imagina ele pensando, é tanto tempo, foi embora, você colocar em outro lugar. Só que aí de repente ele sai e Jesus chegou. Pregador, o que você quer dizer por isso? Não saia do lugar onde a gente colocou. Aleluia, aleluia. Eu gosto de graças a Deus para pregar para você hoje. Não saia do pregador, mas já faz muito tempo. Fica aqui. Pregador, mas já foi falado há muito tempo. Fica no lugar. Porque de repente Jesus desce. De repente o milagre chega. De repente a resposta vem. De repente você não espera, mas ele chega, ele chega. Ele chega, ele chega, ele chega, e nós glória a Deus aqui essa noite, amém, volume, e a glória para ele aqui essa noite. Então, de certo tempo, não tem hora, não tem momento exato, mas uma coisa ele entendeu, é aqui. Se for para acontecer alguma coisa, não é em qualquer lugar, é aqui. Aí, quando ele está lá, Jesus chega naquele ambiente e Jesus chega para quebrar alguns tabus que ele tinha. Porque eles imaginavam que o anjo desce. Aí Jesus olhou e disse: quem vai se apresentar agora não é o anjo, é eu. Eu não vou precisar de água, eu vou descer pessoalmente. Quando Jesus desce, Jesus se apresenta. Só que Jesus fez isso aqui proposital. Pregador por quê? Para revelar quem ele é. Então tem coisas que acontecem para Deus revelar quem ele é. Aleluia! Tem coisas que vêm para Deus revelar quem ele é. Talvez você está passando por muita coisa e não está entendendo, mas Deus me trouxe aqui para dizer: tem coisa que é necessária acontecer para eu revelar quem eu sou para você. Mas é 38 anos, mas eu vou revelar quem eu sou. É 38 anos de espera, pois é, esperou com paciência, agora vou me revelar quem eu sou. Até porque a Bíblia diz: eu esperei com paciência no Senhor. Ele esperou o tempo dele chegou. Porque tem um tempo determinado para todas as coisas. Fique tranquilo. Aí quando Jesus se apresenta, e eu acho lindo isso aqui, pastor. Porque o texto diz assim: e vendo Jesus, ouviu Jesus ele. Eu fiquei me perguntando, mas quantos que não tinham ali? Quantos que não estavam naquela situação? Jesus viu muita gente ali. Só que Deus faz dois segundos dizer que Jesus ouviu. Pregador, por quê? Segundo ponto, a expressão Jesus viu aqui indica um sentimento. Não é somente alguém que olha só por olhar. Mas a expressão que Jesus ouviu aqui é um sentimento. Pregador, o que você quer dizer com isso? Que Deus ouviu e viu. Eu vim dizer para alguém que está pedindo perguntação para gente: Deus ouve, Deus vê, Deus sabe. Eu vou repetir isso aqui porque isso aqui é uma palavra profética para mim. Deus ouve, Deus vê e Deus sabe. Eu vou falar: Deus ouve, Deus vê e Deus sabe. Tem gente que pergunta: será que Deus não está vendo a minha situação? E ele trouxe aqui para dizer: eu estou te vendo. Será que Deus não está me ouvindo? Ele diz: eu te ouço. Será que Deus não está sabendo do que eu estou passando? Ele me trouxe aqui para dizer: eu sei da tua boca, eu sei do teu problema, eu sei do teu sofrimento, eu sei da tua luta, eu sei do teu abandono. E pelo fato de eu saber, desci na terra aqui esta noite para dizer: eu ouço, eu vejo, eu sei, eu ouço, eu vejo, eu sei, eu ouço, eu vejo, eu sei. O que você está dizendo com isso, pregador? Ele vê o que ninguém vê, ele ouve o que ninguém ouve, ele sabe o que ninguém sabe. Tinha muita gente ali, mas só Jesus enxergou aquele homem. Tinha muita gente ali, mas só Jesus ouviu aquele homem. Tinha muita gente ali, mas só Jesus sabia da situação daquele homem. E eu vou dizer para alguém aqui nessa noite: Deus ouve, Deus vê, Deus sabe. E Ele me trouxe aqui para dizer: fica tranquilo, eu sei da tua luta, eu
abandono daquele homem. Jesus sentiu a necessidade daquele homem. O que ninguém viu, Jesus viu. O que ninguém ouviu, Jesus ouviu. O que ninguém sabia, Jesus sabe. Aí Jesus chega, quando ele vê aquela situação e ele ouve que aquele homem está há 38 anos naquele lugar. Olha que interessante. Nesse período em que esse homem está aqui, ainda antes de Jesus nascer, ele já estava naquela situação. Antes de Jesus iniciar o seu ministério, ele já estava naquela situação. Ele chega no Senhor. E aí Jesus faz uma pergunta para ele. Queres ficar são? Jesus chega para ele e diz: queres ser curado? Qual foi a resposta dele? Eu não tenho ninguém que vá por mim. Eu não tenho ninguém que me ajude. Porque todas as vezes que eu tento, alguém vai na minha frente. Só que a pergunta de Jesus não foi se ele tinha problemas para chegar. A pergunta de Jesus não foi quanto tempo você está aqui. A pergunta de Jesus não foi quem não consegue te ajudar. A pergunta de Jesus é: quer ficar assim? Basicamente, sabe o que Jesus está dizendo? Eu tenho poder para curar, mas a decisão de escolha é sua. Não, você não entendeu isso. Jesus chega para aquele homem e diz: eu tenho poder para te levantar e para te curar, mas a decisão de ser curado não é sua. A decisão de libertação é sua. Entenda uma coisa, irmão: Deus não vai obrigar ninguém, Deus não vai forçar ninguém. Ele tem poder para curar, mas quem tem que buscar cura é você. Ele tem poder para libertar, mas quem tem que decidir ser liberto somos nós. Ele tem poder para cumprir, mas quem tem que desejar que a promessa se cumpra somos nós. Porque nós sempre arranjamos desculpa para alguma coisa. Jesus, eu até queria, mas não consigo. Jesus, eu até queria, mas eu não faço. Jesus, eu até queria, mas tem isso, tem aquilo. E Jesus está dizendo para você aqui nessa vez: você quer? Você quer ação, você quer ser curado, você quer milagre. É só você querer que eu estou aqui nessa noite. É só você decidir que eu estou aqui essa noite. Se você quiser ser curado, seja curado. Se você quiser milagre, tem milagre. Se você quiser ser liberto, tem libertação. É só poder de decisão. Então, às vezes, algumas das vezes, milagre vai por poder de decisão. É você que decide. Porque tem gente que você coloca uma dificuldade. Eu vou lá, mas se vou curar. Eu vou lá, mas se lá onde é. Só que quer ver o poder de decisão? Da mulher do fluxo de sangue, ela ouve que Jesus está passando, ela não diz: eu vou lá, vou ver se eu consigo tocar nele. Eu vou lá, vou ver se eu consigo dar um milagre. Ela colocou no coração: eu vou lá, então somente se eu tocar a sua obra, eu serei curado. Pregador, o que você quer dizer com isso? Que o milagre você já recebe em casa. Aleluia. O milagre aqui na igreja é só confirmação, mas o milagre você recebe em casa. A partir do milagre você coloca a roupa, se veste, é o melhor sapato, o melhor terno, a melhor gravata, o melhor vestido, e diz: eu vou por tudo, porque hoje é noite do meu milagre. Pode ter certeza, você entra até vazio, mas você não sai vazio. Você pode até se permitir entrar vazio, mas sair vazio de um culto desse é muita ousadia da sua parte. Você pode até entrar vazio,
mas não senti nada, claro, você não está ligado. Eu fui no culto, mas parece que falou, a palavra falou, mas não entendi nada. É claro que você está desligado. Porque é impossível você entrar no ambiente espiritual. E o ambiente espiritual não está. Então esse homem tem que tomar uma decisão. Quarto ponto e eu estou encerrando. Quando esse homem recebe essa pergunta, ele está preso por 3 coisas. Eu disse quantas coisas? Disse quantas coisas? Primeiro, ele está preso no seu corpo. Ele está preso a homens. E ele está preso a um lugar. E é isso aqui. Ele está preso no seu corpo, porque o seu corpo limita ele. Ele está preso a pessoas, porque estavam pensando no depende de alguém. E ele estava preso a um lugar, porque ele achava que o lugar era o efeito. Só que aí quando Jesus desce para libertar ele do seu corpo, libertar ele da mão dos homens, e libertar ele daquele ambiente. Pregador, não entendi. Jesus desceu para libertar ele do corpo, para dizer: meu filho, o que tem que passar aí para fora é a fé. Se você usar a fé, você será liberto desse corpo que te prende. Se você usar aquilo que eu coloquei dentro de você, esse corpo será liberto. Se você usar aquilo que eu coloquei dentro de você, porque fé você tem, mas você tem fé no lugar errado. Você tem fé em pessoas erradas. Mas se você colocar a fé em mim, a sua fé vai libertar você desse corpo que te prende. Sabe o que acontece muitas das vezes no nosso estudo? Tem gente que vem, mas é limitado no corpo físico. Tem gente que vem, mas não consegue acessar o mundo espiritual. Tem gente que vem para o culto, mas ele não entra no culto. Tem gente que vem para o
e anda. Aleluia. Mas é só uma palavra, não precisa mais que isso. Mas primeiro, ninguém nunca falou isso para ele, agora tem alguém para falar. Para cá, presta atenção, eu estou entregando o microfone naquele direito. Quando Jesus fala para ele, levanta-te e anda. A primeira coisa que Deus está dizendo primeiro para ele, levantar, posicionamento, andar, movimento. Para que não papel, porque Deus trabalha com ninguém parado. Aleluia. Eita glória. Oh glória. Aleluia. Se você quiser ver alguma coisa de Deus, você vai ter que se movimentar. Você vai ter que levantar. Eita Deus. Olha aí. Ó. Eita. Eita Deus tremendo. Tem gente que acha que ele está tranquilo e Jesus tem que fazer tudo para ele. Não, eu vou ficar de boa na minha. Não o preço, mas quem tem que buscar é você. Não, mas ele já foi pago na cruz, Mas ele disse também: olha essa cruz, nessa mesmo, e siga-me. Tem gente que está abandonando a cruz e achando que vai atravessar do lado, não vai. Tem gente abandonando a cruz e achando que vai atravessar o portão celestial, não vai. Porque se quiser atravessar o portão celestial, vai ter que carregar a cruz. Se quiser chegar lá em cima, vai ter que carregar a cruz. Se quiser chegar lá em cima, vai ter que arrastar essa cruz até o final. Aleluia. Aí sabe o que é interessante? É que quem viu ele naquela situação não ajudou. Só que aí quando ele está levando a cama, alguém olha e diz: mas hoje é sábado. Os religiosos chegam e dizem: mas hoje é sábado, não levar. Porque tem gente que é assim, ele não ajuda ninguém a se levantar. Quando alguém se levanta, ele diz: ih, se levantou de novo. Era melhor eu cair. Era melhor eu ficar lá. Só que aí Jesus chega para ele e diz: ei, quem te levantou fui eu. Aleluia. Ele te mandou levar a cama, fui eu, fica tranquilo. Se alguém te perguntar, diz: não foi eu, não foi dentro meu, é ele. Se alguém te perguntar, diz: não foi para minha casa, foi por causa dele. Se alguém te perguntar, diz: eu não venho carregando.
Deus te ouve, Deus te vê, Deus sabe. Ele ouve o primeiro, Ele vê o primeiro e Ele sabe o que precisa. Amém? Deus nos abençoe. Muito obrigado por essa oportunidade. Em nome de Jesus. Fique de pé, por gentileza. Eu gostaria de fazer uma oração. Posso? Feche os teus olhos. Senhor Deus e eterno. Pai de misericórdia, nós te glorificamos por